Então, ninguém acerta o dia de comprar. Não adianta querer achar que você vai ser o Superman. Você tem que ficar comprado. Então, a minha visão, por que eu estou em ações, é que em algum momento as pessoas vão ver que você ter ações é o jeito de você ganhar mais dinheiro. Tanto que o nosso fundo, né, tá aí desde 2017 para cá. O fundo, quem pôs R$1 hoje tem R$3,30, coisas que vale. Quer dizer, multiplicou, quem tem 1 milhão, quem pôs 1 milhão tem 3.300.000. Quer dizer, o dinheiro triplicou. A renda fixa não faz isso. Ninguém nunca ficou rico investindo em renda fixa. Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Fundo do Baú, podcast voltado para a gente mostrar o que as assets pensam. Estou aqui mais uma vez com meu companheiro Marco Saravalli. Se apresenta um pouco, Marquinhos. Muito obrigado pelo convite, Pedro. Obrigado a todos. Hoje aqui muito especial que a gente está hoje com um parente aí de uma celebridade, né? Daqui a pouco a gente vai falar aqui, parentesco, né? Uma celebridades mais demandadas do Brasil, né? Nessas últimas semanas. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre a Rich Capital, com o CEO e fundador da Rich Capital. Ótimo. Antes disso, né? Vá no perfil, ative o sininho, o Fundo do Baú, qualquer lugar que você colocar o Fundo do Baú já tá aparecendo. No Instagram a gente posta todos os dias, tá? Com novidades. E YouTube e Spotify. O Marco já deu spoiler, né? Estamos aqui com o CEO da Rich Capital. Hoje é o nosso Fundo do Baú. A gente vai saber um pouquinho desse pensamento, dessa cabeça, dessa história que eu vi, né? Teve Red Grifo, Stuber ali na história, então a gente vai conversar um pouquinho com ele e falar um pouco aí desse cenário, né? Sem delongas, né, Marcos? Vamos apresenta ele pra gente. Vamos direto ao ponto. Primeira pergunta, né? Vamos direto ao ponto. Qual que é a proximidade, né? O parentesco que o Ricardo Campos tem com Roberto Campos? Né? Não, nenhum parentesco com o Roberto. Eu acho ele um cara demais, né? Já tendo vindo do avô dele, e o Roberto tive a honra de conhecer, principalmente antes dele estar no Banco Central. Acho um cara brilhante, um cara na frente do tempo dele e olhando já para outras coisas, né? Não à toa, né? Já aconteceu o Pix, uma série de outras mudanças aí. Agora estamos falando do Real Digital, etc. Mas sempre acompanhou muito o Singularity e outras coisas lá fora que já tive a honra de ouvir, mas nenhum parentesco. Bom, Ricardo, se você aproveitar, puder se apresentar rapidinho, né, como o CEO da Rich, e também falar da Rich na questão de gestão, qual que é a filosofia, como é que vocês trabalham, né, os fundos, a cabeça da sua, um gestor da equipe também, né? E eu sempre mandar um abraço aqui para o meu querido professor Igor Barenboim, também economista-chefe lá da Rich. Várias pessoas aqui em comum, né? Eu estudei com o Cabral também, né? Fiz o mestrado da BMF junto com ele, né? De matemática, foi bem legal. Bom, mas eu basicamente trabalhei na Salomon Brothers, início de carreira, rapidamente. Depois fui para Red Grifo, ainda uma corretora pequena, né, no século passado, e que tive a honra de assistir, né, todo esse crescimento que teve o Luiz Stuberger e o Fundo Verde, né, que quando eu entrei na Red Grifo tinha R$3 milhões. Isso. Eu fui o sócio mais novo da Grifo, então, grande honra assistir todo o espetáculo do crescimento, né, da empresa até chegar ali nos 20, 30 bilhões, não sei exatamente o número, né? Eu era ainda sócio da empresa quando a gente vendeu pro Credit Suisse, e fiquei por mais algum tempo trabalhando lá. No início eu fui gestor dos fundos de renda fixa, fundo cambial, um fundo que nem existe mais hoje, né? Que é um fundo que compra os títulos da dívida externa brasileira, que hoje, né, já venceram, o famoso C-Bond e afins. E depois eu acabei migrando para ajudar o Luiz, né, na cogestão do Fundo Verde. E por incrível que pareça, naquela época eu cuidava muito mais da parte de derivativos do que da parte de ações. Gostava bastante de ficar olhando para curvas de cupom, DI, né, para o próprio dólar. Tivemos histórias assim, bem interessantes lá, né? Na última eleição do Lula, em 2021, a gente fez um swaption, né, uma opção de ter um swap de juros, né, exatamente com medo que as taxas se elevassem muito.
né? Fizemos forward dólares, né? Operações bem diferentes, né? A gente fazia nas próprios fundos de renda fixa, a gente fazia títulos da dívida agrária, fizíamos CPRs, né? Física e no verde agrícola, que tinham rentabilidades absurdas, né? Do tipo dólar mais 15, dólar mais 17, assim, eram operações bem interessantes. Outro momento de mercado, com muito menos concorrência, com muito menos, né, gente fora de tesouraria operando seus próprios fundos do que existe hoje. E aí fiquei lá até 2012, 13, coisa que eu valha. Aí saí, a gente tinha um non-compete. Acabei montando, começando a criar a equipe que futuramente acabou formando a Rich Capital. Eu vi aqui, né, em 2008, dentro ainda do Verde, você foi eleito o melhor gestor de renda fixa. Como é que foi isso? Foram 5 anos que eu fui eleito, né, tanto pela Exame quanto pela Standard & Poor's. O fundo era bem consistente, né, a gente ficava olhando bastante, analisando bastante. Foi um aprendizado bastante bom também, né, em termos de conhecer as empresas, conhecer como trabalhavam e tentar entender um pouco do que o cliente fazia. Né, a pergunta naturalmente que se segue é: porra, mas você fazia derivativos, né? Fazia renda fixa, né? Eu vi. O que hoje tem uma empresa focada em ações, né? Você se perdeu, né? Deve ser mais fácil ganhar dinheiro com equity do que com renda fixa, né? A gente vai falar um pouquinho. Quando chegar no total return ali a pergunta, a gente vai chegar nisso. Deve ser isso. Olha, talvez um grande erro, né? Assim, até sendo bastante sincero. Porque no Brasil, de fato, né? A gente sabe o quão mais fácil é você levantar dinheiro na renda fixa ou no multimercado do que num fundo de ações. Mas, assim, olhando mercados mais desenvolvidos, eu imaginava que o Brasil, que na época do Verde, né, competia com fundos de renda fixa que rendiam 20 ao ano, né? Você lançou os primeiros fundos multimercados, que tinha um nome técnico que a gente dava lá, que eram os fundos renda fixa beliscators, que eles davam uma beliscadinha. Isso ficou no mercado, né? No pré do dólar. Ficou no mercado. Cada assessoria a gente sempre fala do beliscado. Dá uma beliscadinha ali. E aí, ao longo do tempo, foi aumentando, né, o percentual, tanto de ações quanto de risco, né, seja em derivativos ou outros mercados. Dado que a renda fixa foi caindo ao longo do tempo. E eu tinha essa visão que a renda fixa ia cair, ia virar menos interessante. E por algum tempo isso foi verdade, né? Com certeza. Chegamos no 2%. Né? E agora voltamos, né? Então foi esse período até de difícil captação para os fundos de ações. Mas, assim, entendo que a gente tem que saber que, né, a dívida brasileira no início do século era 20% do PIB. Hoje é 80%, ou quase lá. Né? A gente não pode, indefinidamente, ficar pagando juros reais de 9% ao ano. Né? Que é hoje, né? Os 13% menos os 4% de inflação esperada no ano que vem, você tem um juro esperado de 9% real. Se o Brasil ficar fazendo isso, ele vai quebrar num curto espaço de tempo. Né? Não acreditamos que os juros vai ficar em 9%, portanto, não acho que o Brasil vai quebrar. Né? Vamos entrar mais nisso um pouco para frente. Mas o fato é que a gente não pode passar por isso, porque senão o Brasil fica inviável. Então eu imaginei que os juros iam cair e que, naturalmente, uma parcela maior de pessoas iam migrar de investimentos em renda fixa para investimentos em ações. Então, o início da Rich já foi pensando em trazer pessoas, né, e formar uma equipe com uma grande expertise em equities e, a partir daí, né, provar que aquele time, né, eu com as outras pessoas que vieram naquele momento e continuam até hoje na empresa, meus sócios, cogestores do fundo, que poderíamos, de fato, ter um produto de equities muito bom, muito competitivo na indústria. Ótimo. E até entrando nisso, foi bom que você já caiu alguma coisa aí. Tá tudo bem. Até entrando nisso, os fundos, né, da HIT, hoje você fala do Total Return, do HIT FIA, os que estão mais ali nas plataformas, eles realmente são fundos de uma volatilidade que não são baixa para o público geral.
E a gente sabe, eu aí 10 anos de assessoria, enfim, o quanto isso tem que ser explicado, tem que ser passado para esse público, para eles terem essa noção e começarem a se acostumar. Você falou um ponto que a gente teve a renda fixa ainda para 2%, né, o CDI, depois a gente voltou, e acho que ainda a gente vai passar por ciclos, e cada vez que a gente passa por esse ciclo, fica esse legado de renda variável, e isso vai aumentando o educacional. Mas esse desafio de trazer, né, fundos nessa patamar de vol e também que dão esse retorno, até chegar isso na ponta final, passando pelos intermediários financeiros, assessor, gerente, enfim, a gente sabe. Como que é esse desafio para a REIT? Olha, é um desafio, não há o que ser negado. O que imagina é que o que está acontecendo, né, no Brasil foi muito forte. Imagina que há 20 anos atrás você praticamente não tinha fundos. Até 2008, 15 anos atrás, você tinha pouquíssimos fundos. Não tinha esse shopping financeiro, né? Não tinha nada disso. Até outro dia eu estava conversando com o Stuberger e ele falou, poxa, a nossa competição era amarrar cachorro com linguiça, era realmente extremamente diferente do que você tem hoje de uma infinidade de fundos com pessoas extremamente capazes. Você teve esse processo todo de consolidação bancária, né? Eu tava lembrando... Você andava na Paulista até pouco tempo atrás, a quantidade de bancos que você tinha lá, né? Banco Rural, Banco Fiat, Banco Múltiplo, Banco um do lado do outro, Visa, um do lado do outro. E você teve um enxugamento geral que te sobrou basicamente os 5 grandes bancos. E agora você está nesse processo que provavelmente vai demorar mais 20 anos de você ter um aprofundamento diferente do mercado, né? Você está facilitando essa questão de chegar dinheiro nas pessoas de maneira muito legal, né? Desde de todos esses CCBs, os FDICs, os CRIs, os CRAs, os FIAGROS, né? Quantidade de casas especializadas em crédito no Brasil hoje, muito grandes. E naturalmente sempre vai ter espaço para você virar sócio de empresas e concorrer com as empresas e vamos assim, estar ao lado delas para gerar riqueza no longo prazo. Não à toa, as pessoas mais ricas do mundo são aquelas que investem em bolsa. Quem são as pessoas mais ricas do Brasil? Não é a família Vilela, Moreira Salles e Setúbal no Itaú, né? Não é a família, sei lá, Safra, né? Que tem ações, as ações do Safra não são negociadas, mas sei lá, a família Matar na Localiza, a família. E assim, muitas famílias, né? O próprio Mark Zuckerberg, né? O Elon Musk na Tesla, né? E agora com o Twitter, né? Mas assim, o Jeff Bezos da Amazon, todos eles nada mais são do que detentores de ações. Perfeito. O salário deles, quantas pessoas, né, da família, né, Setúbal que não trabalham no banco? Da família Klabin, da família Pfeffer, né, dono da Suzano e da Klabin, obviamente, que não trabalham nas empresas. A diferença do cara que trabalha porque não trabalha é só o salário, certo? Perfeito. Ah, não, mas eu quero ter, meu dinheiro é na minha empresa, eu não quero comprar ações. Isso é uma grande bobagem. No final, porque você imaginar que você vai gerir muito melhor do que os melhores CEOs do Brasil, porque você está vendo o que está acontecendo, né? Sendo que essas empresas, além de ótimos CEOs, têm... Não vou nem falar em empresa de auditoria, que elas estão com a moral em baixa no Brasil hoje, né? Mas assim, todos os analistas e uma quantidade gigante de pessoas analisando essas empresas e vendo se está acontecendo, faz sentido ou não, que, né, é uma besteira as pessoas acharem que vão fazer melhor que isso. O grande problema é que as pessoas querem fazer o tal do market timing. Exato. Né, que é super complicado. Pergunto aí para quem está, né, assistindo. Quantas pessoas encheram a mão de bolsa há um mês e meio atrás? Nenhuma. Ah, não, eu comprei lá R$500. Se você falar... Né? Quer dizer, ninguém pôs se você falar, você ainda falar, não, calma, tô vendo, tô olhando, poxa, talvez. Né? Quantos assessores, de fato, falaram para o cliente comprar a bolsa? E olha, nenhum, porque assim, ou pouquíssimos, porque eu tô num grupo de gestores lá, que a gente acompanha, perfeito, e foi perguntado quem recebeu captação. Exato. Ninguém recebeu. O máximo reduziu. Boletim ali, R$10 mil, R$5 mil, tudo coisinha pequena. Né? Então, assim, ninguém recebeu a aplicação porque ninguém ia acertar
o dia que o negócio ia começar a andar. Mesmo os gestores erraram. Agora, essa semana, tá tendo um montão de compra, né? Você conversa com as corretoras, tá tendo um monte de compra. Então, ninguém acerta o dia de comprar. Não adianta querer achar que você vai ser o Superman. Você tem que ficar comprado. Então, a minha visão, por que eu tô em ações, é que em algum momento as pessoas vão ver que você ter ações é o jeito de você ganhar mais dinheiro. Tanto que o nosso fundo, né, tá aí desde 2017 para cá. O fundo, quem pôs R$1 hoje tem R$3,30, coisas que vale. Quer dizer, multiplicou, quem tem 1 milhão, quem pôs 1 milhão tem 3.300.000. Quer dizer, o dinheiro triplicou. A renda fixa não faz isso para as pessoas. Ninguém nunca ficou rico investindo em renda fixa. E o último 12 meses, o do Total Return, 25%, 12 meses. Olha o desafio que foram os últimos 12 meses. Né? A gente fala 2022, não precisa nem falar como assessoria o desafio que foi. Então, 25%. Claro, um aval mais alto, enfim. E você acha, Ricardo, você mesmo falou que, pô, se eu perguntar se algum gestor ou algum assessor indicou a compra de ações ou falou sobre isso, até dentro daquele portfólio que às vezes é pré-programado para o cliente. Às vezes você já combinou com o cliente, você não fala e já está pré-programado. Você acha que essa questão educacional dessas pessoas também, ela tem que mudar? Ou a gente tem que aumentar esse nível para entender que, cara, a gente pode fazer esse tipo de compra e, não digo encher a mão, mas ali devagarzinho a gente pode fazer esse tipo de compra, porque a gente vai ter esse ciclo que a gente vai conseguir surfar, vamos colocar a onda assim. Você acha que esse educacional é importante? Não. Vocês fazem esse trabalho muito forte dentro do... Ele é fundamental. Ele é fundamental. Assim, não tenho o que falar. Se eu te falar que eu faço isso aqui ativamente, é mentira. Eu acho que esse é um trabalho que vocês estão executando maravilhosamente bem. Você está fazendo agora. Né? É isso, tá fazendo agora. Isso, as pessoas, né, elas têm uma dificuldade grande de olhar por preço de uma ação e entender que aquilo lá é uma empresa. As pessoas esquecem, né? Muito bom. O que é aquela ação a R$20? É uma empresa que tem, sei lá, um valor de mercado de 2 bi, que emitiu, desculpa se eu errar os zeros, né? Tipo assim, 10 milhões de ações, portanto, cada ação é 20. 20 vezes 10 milhões dá 200 milhões, sei lá. Né? É simples assim. Ela foi para 21. Então 21 vezes o X número de ações dá o valor da empresa amanhã. Por que ela tem que valer 2 bilhões de reais? Porque ela dá um lucro anual de 200 milhões de reais. Conta de padeiro, uma ação sempre é mais ou menos 10 vezes o lucro dela. Setor de commodities é um pouco menos, setor de varejo é um pouco mais, porque é mais previsível. É o múltiplo padrão ali, né? É 10 vezes. Tá todo mundo muito empolgado, é 14 vezes. Tá todo mundo muito desesperado, é 8 vezes. Uhum. Mas assim, você não for, é 6 vezes. Agora, né? Agora, 6 vezes. Recorde. A última vez que chegou nisso foi em 2002. Aí a bolsa subiu 500% 5 anos depois. Mas assim, é conta de padeira 10 vezes. Agora assim, não, vai virar tudo pó, não sei o que lá, vou perder tudo. Você já viu alguém que perdeu tudo? Não existe essa pessoa que perdeu tudo. Porque a conta é sempre muito simples. É X vezes o lucro. Essa empresa vai dar 0 de lucro por sempre? Não vai. Não vai. Ela pode dar prejuízo? Pode. E fechar. E mandar. Mas ela tem o ativo dela. Ela tem o valor de marca dela. Ela vai ser comprada por alguém. Não, obviamente, né? Tem as empresas que estão endividadas e vão, né, quebrar. E não, mas assim... Você sabe quais são essas empresas, ou pelo menos um gestor deveria saber. Tem o risco de fraude, mas daí você vai ter comprando várias empresas, vai diluir esse risco de fraude. Eu ia falar isso, ainda tem a questão do all-in, né? Você não dá all-in. Você não dá all-in. As pessoas têm muito essa dificuldade de comprar o fundo porque ele está comprando uma cota. Então por isso que ele precisa ter um cara que talvez não consiga explicar para ele o porquê investir em ações, mas que vai estar sempre dizendo o que ele está fazendo. Fechado. Né? Porque, poxa, é seu dinheiro. Você tem que saber o que está acontecendo com o negócio. O cara não pode se furtar a falar isso. Né? O Roberto Campos não está explicando para ele trajando por que o juros é alto. Né? O gestor tem que fazer a obrigação dele, explicar o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. E faz parte. Agora, o trabalho do gestor, além de explicar isso, e aí hoje em dia tem milhões de formas, de vídeos, etc, etc, é gerir, certo? Então, ele não pode passar o dia inteiro conversando com o cliente, porque senão ele não vai conseguir também, né, fazer o que ele tem que fazer, que é estar escolhendo boas ações. O principal trabalho dele, na verdade, é gerir, né? Por que se ele me der o resultado da gestão dele depois, não tem problema de ter falado comigo, né? Aliás, não me contrate, né, se eu passar o dia conversando com o cliente. Verdade. Né? Porque
os trabalhos têm essa divisão de trabalho, certo? O assessor de investimentos, por exemplo, né, o private banker, o gerente da conta, são vários nomes, basicamente a mesma coisa, né? É o cara que vai falar com clientes. Ele vai trazer a informação que o gestor deu para ele, que é o cara que passa o dia inteiro estudando. Já existe essa divisão de trabalho naturalmente. Então, é impossível eu falar melhor o cliente do que ele e ele saber mais de ação comigo. Deveria ser, né? Exato. Ô, Ricardo, vou parafrasear um outro gestor conhecido, amigo nosso também, que é o João Braga lá da Encore. Grande amigo, João. E ele, muito ativo no Twitter, e ele falou uma frase que eu quero entender muito no dia a dia seu como gestor, que é, a gente acaba sendo influenciado pela política, né? Por opinião pessoal, né? Por motivos, e vou pegar até um outro professor seu, Stuberger, ele começa a emitir opinião, mas desde as eleições talvez... Posso estar errado aqui, mas minha interpretação da opinião do Stuberger, talvez ele fala uma opinião, aí passa um mês depois ele muda de opinião, enfim. E aí o Braga falou o seguinte, pô, a gente não deveria dar um peso tão grande como a gente dá para a política na tomada de decisão de investimento, né? Como é que você vê essa frase, como é que você toma a decisão, mas também sendo influenciado todo dia, você abre o jornal lá e fala assim, nossa, o presidente falou isso, o presidente trocou, enfim. Como é que influencia na tomada de decisão? Olha, você tem que ter todos os inputs, teoricamente, né, no modelo. Agora, você tem que separar o que é ruído, né, e o que é informação. Você sempre tem que olhar o que vai vir de fato. Então, tem muita coisa que o presidente fala pro público dele. Como tinha o Bolsonaro também. Imagina as barbaridades que o Bolsonaro falou que não foram aplicadas, porque é o que ele gostava de falar. E o Lula idem. Assim como qualquer presidente. Agora você pega e fala assim, poxa, a Dilma não influenciou o mercado de 2012 a 2017? Poxa, super. Né? Porque o país não cresceu. Então, eles têm alguma influência. A influência é super importante? Não. Talvez ali no período do Lula passado, foi muito mais, olhando o ex-post, no que aconteceu, foi muito mais importante o movimento todo, né, de crescimento de exportações do Brasil, né, pós-valorização do real, né, tudo que a gente teve de crescimento advindo do que foi feito no governo Fernando Henrique anteriormente, né, e tudo que teve de crescimento da China, que puxou os produtos brasileiros, do que qualquer coisa que o Lula tenha falado. Sim. Né? Agora, alguma coisa influencia. O que mudou de desmatamento da época do Lula pro Bolsonaro, 6 meses atrás? Nada. Né? Nada. Poxa, mas agora os gringos olham, porque a gente tem um discurso melhor com relação a isso, pro futuro e tal. Então, tem que ver o que é ruído e o que não é. Né? Não tem que falar que é zero, não tem que falar que é tudo. Mas o que é importante? O que a política vai fazer com relação ao nosso crescimento, com relação à nossa dívida, com relação às reformas que vão ajudar, né, no dia a dia, né, da economia brasileira. Né? Foram feitas uma série de reformas, né, de X anos para cá. Isso aqui vai fazer efeito ao longo dos anos? Com certeza vai. Vai. Né? É aquela velha história, sabe? Quando a bolsa cai, cai tudo. Daqui a 6 meses você vai ver qual era a empresa que estava melhorando, qual que não era. Né? A Covid caiu tudo. Pô, subiu tudo igual? Não. Então você tem que saber, né, separar o joio do trigo e ver a parte micro da empresa, o que está acontecendo de fato. Muito bom. Desculpa, pode falar. Eu só queria voltar a um assunto. Claro. Que a gente estava falando do FIA e por que a gente tem ações e não falou do Total Return. Isso, eu ia entrar nisso agora. A diferença Então vai você. Eu ia entrar nisso agora. Vai você. Não, eu queria falar um pouco que encaixa, que você falou sobre a questão das ações com as empresas que estão ali abaixo. E ia falar um pouco o público, geralmente, o cliente final, ele entende, até porque essa questão do gestor, e aí passa pelo assessor, enfim, mas ele não sabe muito bem esse trabalho dentro da gestora, quantas pessoas estão ali abaixo para isso poder acontecer, e a diferença entre os fundos até dentro da própria gestora.
Quando você tem uma gestora que é mais mista, trabalha renda fixa, aí você consegue entrar numa diferença maior. Mas você fala do total return, você fala do FIA, enfim. Eu queria um pouco isso, que acabou que era o que você ia puxar também. Olha, isso aqui realmente é uma grande dificuldade. Porque a Anbima, a /CVM, fizeram um trabalho que assim é muito correto do ponto de vista ético e moral e em nome do cliente final, inclusive muito melhor do que nos Estados Unidos, mas que atrapalhou muito a vida do cliente no final. Que foi o seguinte, olha, você tem um fundo, você tem que fazer um regulamento e um paper de distribuição que tem que seguir uma quantidade de normas enorme. É um pouco do risco do Brasil, sabe? Que eles fazem aquelas regras, né? Pega na estrada, põe limite de 20 por hora. Uhum. Aquele negócio que se todo mundo seguir, ninguém anda e tal. É meio isso, sabe? Então você tem que colocar lá no tal do regulamento todos os riscos possíveis do fundo. Então, na dúvida, todo mundo que fala que o fundo tem risco de você estar andando na rua e tomar um raio. Sendo que não é isso que você vai ficar fazendo, sim, né? Sim. Ficar andando com para-raio na rua, né? Todo dia. Mas você coloca, porque, poxa, eu não quero ser processado depois. Se não colocar, então no final, você pega todos os regulamentos, são todos muito iguais. Parece xerox um do outro, muda o nome da gestora e põe tudo igual. Contrato de advogado, né? O contratinho ali é isso. Contrato de advogado e vai lá e você não entende nada quando você lê aquilo, não te diz nada. De fato, eu, enquanto gestor, leio de 10 gestoras de garanto que eu também não entendo nada. Eu não sei qual fundo faz cada coisa. Você entende mais ou menos, tem um pouco mais de ação, mas você não sabe se esse cara é bom de fazer DI, se o cara é bom de fazer preço, se o cara é bom de fazer câmbio, o que ele está fazendo, o que ele gosta de fazer, qual o nível de alavancagem. O cara fala, não, posso alavancar ou não posso alavancar e pronto. Agora, a verdade é que o cliente tem que entender que, poxa, a diferença, né? Talvez no fundo de renda fixa você faça menos diferença o papel do gestor. Né? Porque vai render aquele lá, 95, 100 CDI, muito mais dependente da taxa que ele cobra do que exatamente o que ele toma de risco, a não ser que realmente seja um fundo de crédito, tá? For um fundo DI. Agora, você vai para um fundo de ações, cujas variações, né, no mesmo ano, para o mesmo Ibovespa, podem ser de 0 a 20. Poxa, ele pagar o tal dos 2% é tão pouco. É tão pouco representativo do que ele vai fazer. Porque no final, ele paga os 2% para o gestor e a rentabilidade que ele está vendo no fundo já é líquida de performance. Sim. O 0, ou 20, ou 30 já é líquido de performance. A cota sempre é líquida de performance. Você recolhe já a taxa do gestor quando você calcula a cota. Então, assim, ele paga para ter uma equipe, como você falou, que vai ter, poxa, tem lá um economista, ou mais economistas, você tem um trader que está vendo a melhor hora de comprar e de sair, dependendo de como está o mercado. Você tem um cara especialista, único e exclusivamente em varejo, um outro único e exclusivamente em agro, único e exclusivamente em petróleo, um outro em sei lá, imobiliário, um outro em shoppings, um outro em educação, um outro não sei o que lá. Poxa, a chance do cara acertar é muito maior. Ah, não, você pode comprar a NVIDIA esse ano e acertar e ganhar 1000 vezes mais que o gestor? Pode. Mas se ele tivesse escolhido, né, o Twitter no ano passado, ele ia falar, poxa, esse cara é um imbecil. Quando você compra só uma ação, é céu e inferno. Você trabalhou, você ganhou seu dinheiro, você fez seu patrimônio. Né? O cliente não é um profissional de mercado que precisa correr esse tipo de risco. Então, quando você dá para o gestor, você fala assim, poxa, eu quero que você renda na média X% a mais que o Ibovespa ao longo do tempo, ou X% a mais que o CDI, ou seja lá o que for. Você tem que fazer uma carteira combinada de uma série de coisas que você não vai pro vermelho ou preto. Você vai fazer uma carteira que vai criar um bom resultado ao longo dos anos. E aí escolher os gestores que realmente conseguiram entregar isso. Né? E entender que não é porque, poxa, o ano passado foi mal, que esse ano vai mal. Às vezes, pelo contrário. As pessoas, assim, esquecem aquela velha história, né? Poxa, eu fui no shopping, queria comprar esse blazer. X. Nem sei então. Queria comprar esse blazer. Custava R$1.000. Ano que vem tá 800. Ah, não, então não quero. Não quero porque caiu. Não, eu quero. Você quero mais. Quero mais. É o mesmo blazer, não estragou. Né? Ou então, poxa, eu comprei uma casa. Eu comprei a casa, achei ela demais, sei que lá, paguei R$1 milhão na minha casa. Eu acho que eu devo valer uns 2, hein? Dia seguinte, passa um amigo pra você e fala, ó, se você quiser vender a casa pra mim, pago 500 mil. Aí você fala, ai, que desespero! A casa vale 500 mil. Dia seguinte, vale 500 mil, sei lá, vou vender, não importa. Tem um cara que paga 400, vou vender a casa pra ele. Por quê?
Sua casa você acha que vale 2? Por que você vai vender esse negócio por 400? Só porque o amigo falou que... Só porque o amigo falou. É exatamente isso. O mercado é um amigo te falando que paga tanto naquele dia. Porque tá preocupado que o Bolsonaro falou da chuva de não sei o que lá, né? Começa o encontro de narrativas, né? Poxa, que coisa absurda. Você tá lá, você tá vendo o cara, né? Aquela empresa de 2 milhões que a gente falou. O cara tá dando 200 milhões de lucro. Aí ele vai, semestre seguinte, saiu de 200 milhões e tá projetando 300 milhões. Você vai fazer aquela conta, 10 vezes 300, ela tem que valer 3 bi. Aí o mercado joga ela de 2 bi para 1.800. Ah, meu Deus, que desespero, tal. A mesma empresa. A mesma empresa tá dando mais lucro. Aí você vai e vende, porque o mercado tá... Faz algum sentido? Né? Cara, a Bolsa Brasileira... Né? E eu não sei o número exato trazido pela inflação, então eu vou usar o dólar como se fosse medir inflação. Eu sei que as empresas não são dolarizadas, mas, cara, a Bolsa Brasileira em 2008, quando a gente tinha acabado de ganhar o Investment Grade, que foi o melhor momento da história do Brasil para se vender bolsa, né? 2 meses depois que a Bolsa recebeu o Investment Grade, ela chegou a 45 mil pontos em dólar. Quanto que é a Bolsa Brasileira em dólar hoje? Os 120 mil pontos, que está aí dividido por 4,80. Sei lá, 25 mil pontos. 15 anos depois. Me fala assim, quantos barris de petróleo a Petrobras explorava naquele momento? Quanto ela explora hoje? Não sei, mas é provavelmente uns 50% a mais. Quanto que a Vale tirava de minério naquela época? 150 mil toneladas de ouro. Hoje é 350, já tinha chegado a 400 antes de Mariana, vai chegar na 400 de novo. De fato, a Bolsa de 2000 para cá perdeu tudo isso daí. Isso é um fato, isso aqui não tem discussão. Sim. Não pode correr, né? O que você pode olhar por 2 lados, né? É ruim ou, poxa, agora que vai subir. Muita gente só olha pelo... É ruim. Por que a Bolsa não subiu? Porque a gente teve a maior destruição de valor, né, em mais de 100 anos com o governo Dilma. Certo? E agora, recentemente, teve uma eleição, né, de um novo governo que a gente não sabia das intenções dele com relação, né, ao nível de gastos e ao que ia acontecer com a nossa dívida, que hoje é alta. Então o cara fala, poxa, 13% garantido. Muitas vezes até com o LCI, LCA, que você não paga nem imposto. Isso aí. Versus o risco, né, de você já ter tido um governo PT que deu errado e um nível de gastos, né, nível de promessa gigante, sem você ter, né, um teto de gastos. Poxa, eu entendo a pessoa estar na renda fixa. Agora, o quanto disso não está precificado? O quanto disso já sabemos. E a partir de agora, né? Sempre tem que ver o preço de hoje. Não deixa eu olhar o preço de ontem. Com o preço de hoje, eu quero comprar ou eu quero vender? É isso, até é um negócio que o João também sempre fala, né? Acordei de manhã, eu quero comprar ou eu quero vender. Não importa o que aconteceu ontem. O mercado tá se lixando, para não falar termos mais chulos, né? Ao preço que você comprou. Ah, eu comprei a tanto, tá menos. Eu comprei a tanto, tá mais. E daí, hoje você pode vender a tanto. Você quer vender? Você quer vender ou quer comprar? Né? O mercado é errático. Ah, não, eu tenho 13 garantido. Legal. Só que rendeu 15 do mês passado pra cá. Já não ganhou. Porque quando a bolsa anda e ficou todos esses anos sem andar, ela vai subir 100% num curto espaço de tempo. Aí você fala, não, agora eu quero. Já foi. Porque agora tá legal. Toda vez que vai ser o melhor momento de comprar bolsa, vai ser o momento que vai aparecer mais horrível no jornal. Por definição. Porque você tá lindo no jornal, é porque já foi pro preço. O jornal é notícia de ontem. Exato. Falamos do Total Return de novo. Daqui a pouco a gente Deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Antes do Total Return. Antes do Total Return. Você pode até incluir no Total Return, mas como que tá a estratégia dos fundos hoje? Do FIA Total Return. E aí, antes que você me xingue, você fala, caraca, eu expliquei o podcast inteiro, você quer saber da estratégia hoje, né? Mas eu lembro também, e você lembra todo dia, que você tem passivo, que você tem cotista, né? E o cotista olha mês que vem, mês passado, enfim. E uma das perguntas rotineiras é essa, né? Como é que tá a estratégia? Aí podemos já falar do Total Return, né? Tá bom, vamos lá. Não, só para explicar de um jeito simples, tá? O FIA é um fundo de ações, né? Que vai estar sempre comprado
entre 75% e 100% de ações e o restante na renda fixa. Tá? O que não for ações é renda fixa. O Total Return é um fundo que me dá liberdade para fazer outros ativos. Né? Como eu coloquei lá atrás, eu fazia só os outros ativos. Quando eu lancei o Total Return foi porque eu falei, poxa, agora já está provado que eu sei fazer ações com o Rich FIA, vou fazer um fundo que mistura os dois. Que é o que a gente vai modestamente chama do multimercado 2.0. Que é o multimercado lá de trás com mais ações. Tá? Mas ele tem o mesmo risco de um fundo de ações ou long bias. A questão é que ele faz outros mercados, seja internacionais, ou seja dólar, juros, índices, ETFs, né? Para diversificar o retorno que não só na Bolsa Brasileira. Então, para o cliente que quer ter só Bolsa Brasil, é o Rich FIA. Para o cliente que quer ter uma carteira de ações com outros ativos, né? O tal do long bias, assim por dizer, né? É o Total Return. O que ele faz? Né? O que ele está fazendo hoje? Então, respondendo a pergunta diretamente. A gente tem uma exposição em ações grande. Tá? Por quê? Porque o Brasil está passando por um momento no qual a gente tem evoluído uma série de coisas que foram feitas nos últimos anos. Né? O que foi feito nos últimos anos? Né? Todo mundo já sabe, né? A história da reforma trabalhista, reforma da Previdência, o marco do saneamento, o marco do gás, reforma... Uma série de outras reformas aí que a gente está aí, lei de falências, independência do Banco Central, blá, 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 blá. E a gente tem até a chance de fazer a tributária. Sim. Talvez não a dos sonhos, mas temos a chance, né, de fazer um negócio desse. Temos o Banco Central independente, né, que estão aí, que acontece ao longo do tempo, né? De novo, aqueles trends de longo prazo que você vê que não acontece de um dia para o outro. Que vão colocar no preço. Você teve aí o arcabouço, que é um novo tipo de teto, certo? Não é do sonho, blá, blá, todo mundo já está cansado de ouvir essa história, né? Mas não explodimos no futuro curto. E a bolsa está naquele preço barato que a gente mencionou agora há pouco. Né? A gente vai começar um processo de queda de juros na frente de outros países, porque também a gente teve, né, a subida antes que os outros. E, pelo lado técnico, né, só tem comprador. Só tem comprador. Quanto que é a exposição de bolsa no tamanho dos fundos multimercados? Zero. Quanto que é a exposição de bolsa, né, das assessorias de investimento para os clientes? Próximo de zero. Aí começa a vir comprando. Quanto que é o tamanho da exposição de clientes no mercado do Brasil? Fundo de pensão. Quanto que é o fundo de pensão? Zero. Tá todo mundo comprando NTNB, NTNB paga 6% ao ano, para que ele vai tomar risco de bolsa? Se ele cumpre a meta dele com NTNB? Zero. Quanto que os estrangeiros estão comprados em Bolsa Brasil? Zero. O Bolsonaro assustou todos. E as coisas, o Brasil não crescia. E os Estados Unidos estavam muito bem, obrigado. Quando os juros eram zero, as melhores empresas do mundo, sem dúvida, eram aquelas que têm projetos de tecnologia de longo prazo. Esse ano até parece que são elas de novo, né? Por conta da inteligência artificial. Mas assim, os americanos falam, poxa, pra que eu vou no Brasil, cara? Correr risco político, risco do real. Se as coisas aqui sobem mais do que lá, a gente cresce mais que eles. Tô fora, meu. Então também é zero. Agora, isso é verdade para esse ano? Não, poxa. Tivemos aí a virada da inflação, né? Tivemos esse primeiro IPCA, estamos vendo o Focus caindo. Podemos discutir quando é que vai cair aqui, mas vai cair, seja setembro, seja, né, agosto, aliás, na próxima reunião, vai cair. O crescimento está aí. É o crescimento da agricultura. Mas crescimento é crescimento. Perfeito. Isso aí tem efeitos multiplicadores do PIB. Nos próximos. Vai vir sempre. Não vai crescer. Cresceu 20% da agricultura um ano contra o ano. Vai sim, assim sempre? Não. Os preços estão caindo, né? Não vai ser tão legal. Mas só o carry-over, deixa eu traduzir para português carry-over. O crescimento médio do ano passado era 100. Esse trimestre subiu 2,5. Então quanto é que tá? O negócio que era 100, hoje está 102,5. Cresceu zero de agora em diante. Terminou o ano em 102,5. 102,5, que foi a média do ano, dividido pelo 100 do ano passado, 2,5. Vou lá. Não precisa crescer nada, eu cresço 2,5. E provavelmente você vai ter alguma coisa. Você não teve aí, né? Triplicou o valor do salário mínimo. Né? Tem mais pessoas empregadas. Teve reajuste de servidores. Né?
as empresas estão aí, as coisas estão acontecendo. Né? E o Brasil passou por uma revolução, aliás, assim, tremenda, né? Nessa questão do campo. Sim. Porque ela sempre vai ser forte. Para começar, porque está aumentando a área plantada. Ponto. O Brasil conseguiu desenvolver a história da safrinha. Né? Foi milhões de tecnologias, aquela história da risospirila, blá blá, que fez com que a gente conseguisse 2 safras. Então, mesmo que a gente não tenha a melhor fruta do mundo, a gente tem aquele negócio todo ano que está crescendo. E o mundo precisa de mais comida. A Índia vai ter mais gente que a China. Você tem a África crescendo loucamente. Todo aquele leste, né, de Indonésia, de Vietnã, crescendo. A gente não tá vendo, mas os caras estão lá crescendo 6, 7% ao ano. Esses caras não têm o dinheiro do americano que vai ficar comprando Vision Pro. É demais esse negócio. Não tem isso, ele vai comer primeiro. Quem faz a comida? O brasileiro. O brasileiro vende a soja que vai ser usada para vaquinha, pro porquinho, pro cara comer, que é gostoso, todo mundo gosta de comer carne. E a gente vai produzir isso para o mundo. Cada vez com melhor infraestrutura. Tem as empresas produtoras de infraestrutura. Então, por exemplo, respondendo aqui a tua pergunta, voltando, indo mais diretamente, a gente tem bastante do agro no nosso fundo. Sim. Agora a gente deu uma diminuidinha, porque teve essa questão do preço. Porque o chinês é esperto também. Você acha que o chinês é bobo? O chinês é esperto. O chinês, você tem a safrinha. Você tem, por acaso você tem silo para guardar essa soja que você tirou? Não. Tenho só 15% dos fazendeiros que tem silo. Ah, então tá bom. Você precisa vender agora, né? Que você vai plantar o milho, não é isso? Não compro. Compro daqui a pouco. O que aconteceu com o preço da soja? Foi de 160 para 110. E o cara não consegue plantar, então a colheita dele vai ficar mais curta. Porque ele tá com a soja guardada. No caminhão, no silo bag, estragando, não sei o que lá. Poxa, ele tem a maior empresa de silo do Brasil. 40% da produção do Brasil. Capital aberto. Acabou de fazer uma reorganização. Atrelou o preço ao preço do aço. De 3 anos para cá, ela saiu de uma EBITDA de 50 milhões para 600 milhões. Nossa. Ah, vai fazer igual esse ano? Não vai fazer igual esse ano. Não vai. Mas não vai ser ruim, não. Cai 20, 30%, sei lá. Tem isso. Sabe quanto que ela negocia? 2 vezes lucro. 2 vezes lucro. Não vai ser 2, porque vai cair o lucro, mas assim, hoje é isso. Tem empresa que você faz fertilizante biológico no Brasil. Sabe quanto que o Brasil faz de fertilizante biológico? 4%. Estados Unidos é 20%. Ele é mais barato que o outro. E mesmo assim a empresa ganha 80% de margem quando vende esse negócio. O cara precisou vender, porque tinha vindo por fundo, apareceu uma oportunidade aí, a gente ancorou. Ah, é a empresa mais líquida da bolsa? Não, não é. É a menos líquida também, não é. Agora tem espaço? Tem espaço, por que não comprar? Agora tem, né? As empresas bond-like? Tem também. Poxa, se a NTNB te dá a inflação mais 6, não é que dá, sei lá, 10, 12 esperado, essas empresas estão na bolsa, que obviamente são descontadas da taxa de juros nova, né? É isso mais o risco de bolsa que você tem que ganhar numa ação, senão você não compra. Então o preço caiu um monte. Estão te dando 17, 18, 20 ao ano para você carregá-las. Qual o risco de não ter, da pessoa não consumir luz? Baixo, né? Qual o risco do cara não tomar banho e não usar água? Baixo. E tá dando 20 ao ano. Por que eu não vou ter? Tenho também. A gente tem a Eletrobras e tem a Orizon. A Eletrobras fazendo um esforço brutal, já foi, sei lá, de 12, 14 mil pessoas, já está em 7. Vai chegar em 5 a tecnologia. Vai poder vender, né, e fazer a melhor mesa de trading da América Latina. É o maior produtor, é o maior vendedor. Não conseguia atrair gente boa para fazer isso. Então não fazia. Vai poder investir, nunca pôde investir, vai poder investir. Vai poder fazer investimentos. Não tinha dinheiro para fazer investimentos, obviamente, estava quebrada. Quanto que gera de valor isso? E negociando já só, sem contar isso, sei lá. Quantos por cento ao ano? Sei lá, 16, 17.
e vai ter esse ganho todo de eficiência. O custo dela vai cair, sei lá, 4, 5 bi. Horizon, maior player de... Não pode falar lixo que é feio, né? Resíduos, né? E de ecoparks, né? Não é mais... Né? Lixão não é proibido ter lixão. Ecoparks. E aí você põe lá a manta, não sei o que lá, põe o lixo, passa lá tubulação. Aí não só você tira o lixo, que é o trabalho que teoricamente você foi pago pra fazer, mas você pega o gás, você vende o gás, você faz uma térmica, você faz a coleta, dá pouco dinheiro, mas é politicamente legal, né? Você faz o metano, projeto de metano, tem uma rentabilidade altíssima. Toda coisa que você fez, você já ganha a sua concessão pelo preço que você fez. E fora isso, tudo que você coloca tem ROIC de 30%. 20, 30, sei lá, um monte. As pessoas vão parar de fazer lixo? Acho pouco provável. Dá para o cara crescer? Pra caramba, ele tem 20% no mercado. Tem um concorrente natural? Ah, talvez tenha, pequenininho. O mercado tem espaço para bastante gente, mas pouco. Temos também o CDS, Caxias do Sul. Vamos lá, Fras-le, empresa que vende freio e suspensão. Ah, a situação não tá tão boa, os caras não vão mais trocar de carro. Não na Randon. Direto na Fras-le. Porque caminhão vendeu bastante e tal, te aproveitou, teve aquela mudança do Euro 5 para o Euro 6, não sei o quê. Já vendeu, agora talvez esse negócio do... A empresa soja não ajuda muitos caras, já estão com os caminhões e tal. Mas a Fras-le... Quando você decide não comprar carro, é bom para a Fras-le, né? Sim. Porque você decidir ficar sem freio na serra não é legal. Tem reposição. É muito interessante, né? Ela é não... Como é que fala? Não é uma escolha sua, né? Meio que uma obrigação. Puta empresa. Desculpa. Empresa muito boa. Né? Vende para os Estados Unidos. Vende para ambulância nos Estados Unidos. Junto com a Meritor, que é o parceiro deles lá. Vende para Tesla. Não para Tesla, mas para os carros que a Tesla produz. Cara bom, estudou lá, investiu em engenheiro químico. Fez um negócio state of the art. Tá mexendo com nióbio agora, lá da família Moreira Salles, né? Estão fazendo novas tintas que duram mais, vão fazer uma série de outros produtos com nióbio. Não é nada grande agora, mas quem sabe um dia vira um negócio divertido. Tem o Marco Polo. Pô, por que Marco Polo? Empresa antiga, faz ônibus. Por isso esquece que a última vez que vendeu ônibus faz 10 anos, né? Foi Não teve mais, não. No plano da Dilma lá atrás. Aí ninguém mais comprou ônibus, porque não valia a pena, não tinha financiamento, tava com ônibus novinho. Olha agora. Como é que estão os donos de companhia rodoviária? Estão dando risada de orelha a orelha, né? Os caras do avião tiveram que subir o preço por conta do petróleo e do coisa, que todo mundo quer viajar, ficou preso em casa depois do Covid, e o cara aumentou o preço. Como é que estão os custos do cara? Caíram, né? O aço caiu. Ah, não, vai ter o não sei o que lá elétrico, já fez para ônibus elétrico também. Tem agora o programa do Haddad, do Caminhos da Escola, vai vender mais ônibus pro governo também. Esse é o nosso trabalho, quer dizer, do dia a dia. Ficar conversando, decidindo, vendo, escolhendo. Então isso aqui de Brasil, né? Aí tem as coisas fora. Então a gente tem ouro, a gente tem Japão, a gente tem... o que mais? A gente tinha a China, né? Deu essa soluço e voltou, a gente desistiu. A gente tem um que é de Amazon. A gente tem... O que mais? Ano passado a gente tinha Vietnã. Agora não tem mais, porque começou uma lava-jato lá, apesar do país estar crescendo, tá recebendo muito do que a China está difícil de negociar, eles estão levando para a China, para o Vietnã, aliás. Estão crescendo 20 anos também naquela taxa chinesa, que agora virou vietnamita. A gente faz esse tipo de coisa, a gente dá uma variada também pro dinheiro do cliente. Sim. A gente ganhou muito dinheiro ano passado no short do S&P, a gente está perdendo um pouquinho. A gente está ganhando muito dinheiro operando o índice também. A gente estava dado no pré, ganhou dinheiro no pré também esse ano. Então a gente tá... E ano passado foi muita commodities lá, hein? Mandar um abraço lá pro Pedro também, que acertou bem a mão na... O Pedro é ótimo, sou suspeito. Os Junior Heróis. De vez em quando ele é um pouco bravo só. Ah, é? Mas é bom, né? Tem que ter... Esse lado eu não conheço, né? E, Ricardo, a parte de estratégia eu acho que a gente conseguiu definir bem, né? O Marco, mais do que você perguntou, ele respondeu, viu, Marco? E, cara, quando a gente começou com um boom interessante ali em 2013, 2014, de veículo, previdência, principalmente, olhar para esse veículo, eu sempre falava ali pra galera, tava abaixo de mim, e eu falei, galera, isso vai ser um novo veículo para a gente intensificar e colocar os fundos de investimento, principalmente multimercado,
muito olhando a visão do cliente final, porque ali já é algo que se mostra a longo prazo direto. O cara sempre já falava, eu tenho previdência ali, e eu falei, pô, pro fundo multimercado é interessante você ter esse drive. Né? O outro, o regular, aquele cara fica olhando toda a cota todos os dias. Como é que foi essa decisão de tomar esse Prev 70, o que você tem, né? O 70, o HIT 70 Prev, né? Como é que foi essa decisão? Deixa eu te falar. Até obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. A gente acabou de lançar, faz menos de um mês, o Fundo de Previdência 100. Ah, perfeito. Junto com a XP. Né? A gente tem o fundo via BTG, né, que é igual ao Rich FIA, 70% do Rich FIA, né, o restante em renda fixa. E agora a gente tem um fundo idêntico ao Rich Total Return, né, com essa rentabilidade, com previdência na plataforma da XP. Depois ela vai tá disponível para todas as plataformas, mas no curto prazo a gente teve uma exclusividade aí com a XP. E o fundo já começou ao mês e meio, já está com um monte por cento, mais de 10, né, em um mês e meio. Então está sendo um super sucesso, estamos recebendo um monte de captação e para quem quiser, né, só pedir a portabilidade, rapidinho tá com a gente lá e se Deus quiser a gente vai fazer um bom trabalho. Eu acho que a gente está bastante animado para esse momento. Então, agora temos os dois produtos, o Previdência do Total Return na XP e o Previdência do Rich FIA no BTG. E como que foi essa decisão de seguir nesse veículo também? Olha, quando você fez aquela pergunta, né, do porquê ações e etc. Quer dizer, o nosso produto é perfeito para quem quer ter isso. Né? O Rich FIA é só ações, poxa, é mais volátil. O Rich Total Return, como ele tem diversificação geográfica e usa outros mercados, você consegue já fazer uma diversificação e fugir um pouco dessa instabilidade do mercado, mas ainda assim é um produto por longo prazo, que combina exatamente com o que você tem na Previdência. Se é um fundo que você vai ficar 10 anos, que é o mínimo para você ter, né, o ganho, né, da vantagem tributária de você pagar somente 10% de IR ao invés de pagar 15% no fundo comum, né, e as pessoas não dão conta a diferença que é isso. Se você deixar o dinheiro por 20 anos num fundo que vai te pagar que você vai pagar 10% do IR sem come cotas, ao contrário, o multimercado ainda tem come cotas, né? Ainda tem, exatamente, não tem come cotas e paga 10%, isso vai te dar mais de 20% de diferença no dinheiro final. Mais de 20% no final se o fundo render, né, o que rendeu nos fundos. É absurdo a diferença. As pessoas têm que começar a tirar um pouco de dinheiro de fundos normais e colocar no Previdência. Quando foi vendido inicialmente foi muito ruim. Os bancos cobravam uma taxa de carregamento, que era uma taxa de entrada. Você pagava 2% do dinheiro que você investiu só para investir. É um absurdo. Né? Agora acabou isso. Agora os fundos que são bons estão montando... Pois não que o nosso seja, mas os fundos que são bons estão fazendo isso, né? E vai ser muito bom para o cliente. Eu estou pondo dinheiro nisso, as pessoas da empresa estão colocando, eu acho que o mercado inteiro está andando para isso. E eu acho que tem que ter esse tipo de visão para quem está investindo no longo prazo, que todo mundo tem. Quer dizer, você tem 20 anos, tem 30 anos, tem 40 anos, tem 50 anos, tem 60 anos. A média de vida é 80. Quer dizer, você não tem desculpa para não ter isso até pelo menos 70 anos. Porque você vai viver 10 anos de dinheiro, ficar investido com um pedaço de dinheiro, você consegue separar 100 reais, 1.000 reais, depende de cada pessoa, né? 1 milhão de reais, 10 milhões de reais, sei lá quanto dinheiro você tem, né? Você consegue separar um pedaço do dinheiro para isso? Coloca na Previdência. Um fundo tão bom quanto o outro que só paga menos imposto e não tem come cotas. É no-brainer. Muito bom. Só faltou exclusiva aqui, né? O próximo lançamento dá uma exclusiva aqui pra gente, né? Fechado. Aliás, é exclusivo, porque acho que não. Essa já foi, isso que eu ia falar. Essa acabou sendo, viu? A gente puxou, essa acabou sendo. E, Ricardo, pra gente ir pro final e deixar o Ricardo treinar, né? O Ricardo não treinou por causa da gente. O treino vai ser online hoje. Cara, é muito bom trazer essa experiência do mercado aqui quando a gente conversa, né? A gente teve outros gestores também com essa experiência 30 anos, 20 anos, enfim, para entender também um pouco dessa pessoa, Ricardo, né? Então, tipo, você falou já, a gente conversou aqui antes sobre o treino é indiscutível, né? São coisas que você faz o dia a dia. Essa rotina sua ali, hoje como CEO da Rich, né? E muito tempo como analista, gestor dos outros fundos, essa rotina de mercado para chegar preparado aí para cuidar do dinheiro dos nossos clientes. Olha, deixa eu tomar cuidado para não parecer aquele cara que vai fazer entrevista na empresa, né? Que fala, não, eu só estudo o dia inteiro, final de semana eu gosto de ler Tolstói. Sêneca, eu leio pra caramba. Né? Aquela velha conversa que é mentira de todo mundo, mas tudo bem, faz parte, você tá entendendo, você tá no desconto. Mas assim, basicamente, óbvio que você tem que ter uma boa formação, né? Tem que ter estudado. Você tem que entender que vai ter que ler muito.
quanto mais você lê, melhor é fato. Mas eu tô sabendo, quer dizer, olha o que a gente tem que saber, né? Economia brasileira, internacional, questão de balança, questão de empresas, setores, é infinito, né? Às vezes eu falo com o dono de empresa, o cara não entende nada do meu setor. Eu falei, claro, tem que conhecer de 12 setores. Como é que eu vou saber de alguma coisa da tua empresa? Porque eu tô conversando com você. Você tem que saber o máximo possível, sabendo que você vai ser um generalista. Agora, no meu caso, eu tenho uma grande vantagem, que eu recebo tudo mastigado. Muito do que eu trouxe aqui, não fui eu que estudei. Recebi mastigado do Pedro, do Henrique, do Maurício, do Igor, que é muito mais inteligente que eu. Né? O Igor fez PhD em Harvard. Meu Deus do céu, sabe? Não deu tempo, né? Não sei como ele consegue conversar com as pessoas ainda. Deve ser um negócio estranho. Entendeu? É surreal com o Igor. Então, assim, eu fazia o trabalho de gestão de tudo que tá vindo, né? E que, poxa, não é que assim, eu sou o gestor, eu tomo decisão, pelo contrário, a decisão lá é muito colegiada, né? Não é que eu sou super-herói, eu sou melhor que ninguém, pelo contrário, lá todo mundo tem poder de veto. Se o analista falar, não quero essa empresa, aquela empresa não vai estar no fundo. Todo mundo tem a decisão, é 100% colegiada, a gente explica pra todo mundo ouve, a gente vem, passa a apresentação, não sei o que lá pra todo mundo ouve, e aí, vamos fazer, todo mundo tá pra fazer negócio? Ah, não quero nem de jeito nenhum. Não vai ter, porque tem tanta oportunidade, a renda fixa é tão boa. Pra que eu vou me sujeitar a um negócio que não é consenso? Então a gente tem, talvez, como você falou, eu sou mais velho, tenho mais cabelo branco, né? Pinta um pouquinho, né? Mas assim, é isso, quer dizer, é estudar, é estar olhando, é estar acompanhando e é gostar, quer dizer, eu já, né, quando eu saí da Grife, eu tive a oportunidade de não fazer isso. Pô, eu amo fazer isso, eu vou fazer isso pro resto da vida, seja pros clientes ou pro meu dinheiro. Então é um prazer que eu tenho, tá fazendo isso, tá aprendendo, cada dia eu tô aprendendo coisas maravilhosas, tô trocando ideia com as pessoas, talvez algumas das mais inteligentes do Brasil estão nesse setor, então, poxa, eu tenho amigos, tô sempre conversando, tô sempre aprendendo, tô sempre ouvindo, né, com palestras, né, acabei de voltar de Nova York lá, uma série de palestras dos diversos bancos, trouxeram, né, puxa, panelistas fantásticos. Muito bom, hein? Então, assim, é muito gostoso, assim, por esse lado. Agora, sim, tem a parte ruim também, né, de ter que dar explicações para o cliente, e não é todo dia, né, que você fazendo gestão de fundos tem uma cota maravilhosa. O Stuberger tem uma outra máxima que é muito boa também, que ele fala assim, olha, você sabe qual a diferença de aparecer pelado na Playboy e gerir fundo? Porque na Playboy tem o Photoshop. Né? Você não tem como, né? A cota não tem Photoshop. Tá todo dia lá vendo o que está acontecendo. Você sai para almoçar, né, e seu fundo tá indo mal, o cara vai chegar na restaurante e falar, pô, Ricardo, tá maluco, acontecendo? Cara, o que você tá comendo aqui? Vai lá pra igual jogador de futebol, quando o time tá mal, né? Não pode nem almoçar. Não pode, né? Então, assim, tem essa cobrança. As pessoas estão sempre te olhando, sempre te monitorando, né? Tem essa dificuldade também, mas, assim, basicamente é estar sempre lendo, saber dividir o curto prazo e o longo prazo. Isso é muito bom. Porque aquele negócio de ele ficar piscando na tela, né? O broadcast subiu, caiu, é cocaína, né? Notícia do dia, é cocaína. Você quer ficar olhando aquele negócio. Eu acho que, inclusive, muita pessoa física faz muito isso, mas não resolve. Você tem que ler as coisas de médio prazo, né? Os relatórios de pensadores. A gente contrata uma série lá na empresa de pensadores brasileiros e americanos, né? Grandes economistas, grandes visionários, para te dar alguma coisa, né? Um insight de alguma coisa que você não pensou ainda. E livros que vão te dar um negócio mais de longo prazo. Você tem que dividir seu tempo nisso para conseguir fazer isso. Tendo dito isso, todo mundo tem uma vida também. Eu sou casado, tenho 2 filhos que eu amo, que eu gosto de estar junto. Vou jogar golfe, tomo tacada na cara. Isso que eu falo. Tem acidente, né? Tem acidente pelo caminho, normal. Então, assim, tem que saber que o gestor também é uma pessoa comum, né? Agora, assim, aquela velha história, você tem que fazer o que você ama para você estar fazendo aquilo sem achar que é trabalho. É porque sempre pintou, né? Gestor, 3 horas da manhã, tá vendo China, aquela questão toda, sempre se pintou isso, né? Acho que vendia-se isso, né? Não, porque o cara fica 2 horas ali da manhã, tá. Não, mas de fato, assim, hoje em dia é muito fácil. Né? Você abre, tô na cama, abre o celular, fica lendo alguma coisinha. Tá ali, entendeu? De fato, normalmente de domingo, à tarde de domingo eu passo lendo coisas na calma de casa pra chegar a semana. Agora também não é todo domingo, não vou mentir. É a maioria. Quando não tá brincando de golfe, né? Quando tá... acabou o golfe eu posso ler. Consegue abrir o olho, né? Pô, Ricardo, maravilhoso.
essa novidade aí da HIT na SP, né? Vai ser excelente para o Ricardo. Depois vai ter em todas as casas, né? Que você falou que vocês estão distribuindo. E assim, foi uma aula, principalmente aí permeando para o Brasil. Acho que principalmente o cliente e os assessores também vão poder se alimentar para poder entender um pouco da estratégia, não só do fundo, como do Brasil em geral. Isso é a nossa missão aqui. A nossa missão é trazer, dar essa proximidade. Que às vezes a gente sabe como é, principalmente eu, 10 anos de assessoria, o fundo até faz o roadshow dentro dos escritórios, enfim, mas nem sempre o cara consegue, nem presta atenção, às vezes nem presta atenção e também não consegue estar sempre. Né? O que está acontecendo? Ali, enfim, ele consegue revisitar canais nesse sentido. Então, obrigado. Né? Quando o Marco falou que você vinha, eu fiquei muito feliz. Obrigado a vocês pelo convite, é uma honra poder estar aqui e poder falar um pouco do que com certeza a gente vai sempre te revisitar porque as coisas mudam, né? A gente sabe como é que é esse canal, as coisas mudam. Marco, brigadão. Muito gentil, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com o Ricardo hoje. Muito gentil. Valeu, galera. Obrigado. Um abraço, hein? Até a próxima.